Vamos fazer um exemplo aqui de propriedades de potenciação, radiciação e tudo isso numa só expressão numérica, certo? Então o exemplo é o seguinte. Ok? Então, primeira coisa, nas expressões numéricas a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Primeiro, multiplicação. Nesse caso, a potência ela vem primeiro, certo? Em ordem de prioridade. Radiciação e potência, ou potência. Depois, multiplicação ou divisão. Por último, soma ou subtração, certo? Porém, é mais interessante que a gente entenda quando a gente pode multiplicar e quando a gente não pode. Ou somar ou subtrair. Por exemplo, esse número aqui, se eu já for colocá-lo no número sem potência, é fácil. 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que daria o quê? 16, não é verdade? A grande questão é, eu posso colocar essa multiplicação aqui numa mesma base? Posso, porque eu sei que o 8 ele é igual a 2 elevado a 3. Certo? De mesma forma aqui, ó. Eu sei que o 27, ele é 3 vezes 3 vezes 3. Logo, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado. Ao cubo, perdão. Então, a gente consegue colocar essas coisas na mesma base. Então, vamos começar. Daqui, a gente pode colocar 2 elevado a 4 vezes, a gente já sabe que 8 é 2 elevado a 3, então 2 elevado a 3, entre parênteses, elevado a 2. Perfeito. Mais, lembrando que eu não poderia fazer isso daqui, certo? Mais 3 elevado a 1 sobre 8. Não faz sentido eu usar aquela propriedade da volta, né? 3 elevado a 1 sobre 8. Pode ser quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Faz nenhum sentido a gente usar a raiz oitava de 3. Certo? Vamos deixar assim. Certo? E vamos colocar somente esse 27 na base 3. Que a gente já sabe que é 3 elevado ao cubo. Então vai ficar mais 3 elevado a 1 sobre 8 dividido por 3 elevado a 3 elevado a 3. Olha aí. Menos 16 a gente sabe que a gente pode colocar na base 2. Isso daria o quê?
16 é 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 elevado a 2. Certo? Deixa eu botar aqui. 2 elevado a 4 elevado a 2. Mais raiz de 81. Posso já colocar direto, porque eu sei que a raiz de 81 é igual a 9. E 9 é igual a 3 elevado a 2. Certo? Posso colocar assim? Posso. Poderia fatorar, se você não souber. Ou poderia simplesmente saber que 81 é 3 elevado a 4. E eu sei que a raiz é o expoente fracionário, 1 sobre 2. Potência de potência, 4 vezes 1 sobre 2. Isso daria igual a 3 elevado a 2. Poderia fazer assim também. No final, chegaria ao mesmo resultado. 3 elevado a 2. Vezes 27, a gente já sabe que é 3 elevado a 3. Então, aqui é a raiz cúbica de 27. Então, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 3. Perceba. Posso cancelar. Certo? Então, dá exatamente 3. Olha aí o que já temos. Vou apagar aqui para termos espaço. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a propriedade da potência de potência. Então, 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3 vezes 2, 6. Já vou colocar o resultado direto. Eu tenho a outra propriedade, que é mantenho a base, somo os expoentes, porque eu somo, porque é uma multiplicação. Então, 4 mais 6, que é igual a 2 elevado a 10. Certo? Então, tudo isso daqui vai se tornar 2 elevado a 10. Mas tem uma divisão aqui. A gente já sabe que quando é multiplicação, eu conservo a base e somo. Quando é uma divisão, conservo a base e diminuo. Então, ó, potência de novo. 3 vezes 3 é 9. Então, ó, 3 elevado a 1 sobre 8 menos 9. Olha aí. Certo? Aqui, ó, menos potência de potência. 2 elevado a 4 vezes 2, 8. Certo? Mais, tenho bases iguais, ó. Conservo a base e somos expoente. 2 mais 1, 3. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Então, ó, tudo que tiver base igual, eu vou colocar próximo um do outro. Então, 2 elevado a 10, pega esse menos 2 elevado a 8, mais 3 elevado a 3, mais 3 elevado a 1 oitavo menos 9. Certo? Que como se tivesse 1, não posso fazer essa, vamos dizer assim, não posso fazer essa operação. O que eu vou fazer então? Vou multiplicar em cima e embaixo por 8 e aqui em cima e embaixo por 1. Certo? Vai ficar 1 oitavo menos 9 vezes 8, 72. 1 vezes 8, 8. Agora eu tenho bases iguais. Então, mantenho a base, vou apagar aqui. Mantenho a base, certo? Nesse caso, eu vou subtrair, né? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 72 menos 1,
71. Quem é o maior é 72, então menos 71 sobre 8. Então, apareceu agora um expoente negativo. Deixa eu melhorar esse daqui para vocês não confundirem. Expoente negativo ele é extremamente interessante. Por quê? Porque eu tenho uma outra propriedade para ele. Certo? Mas vamos lá. Aqui eu não posso fazer conservar a base e subtrair os expoentes. Porque eu não tenho uma divisão, eu tenho uma subtração de mesma base. Eu, infelizmente, não posso fazer nada, a não ser fatorar. Então vamos manter por enquanto assim, certo? Vamos nos ater a isso daqui. Existe uma propriedade que é assim. Um número elevado a um expoente negativo é igual, para retirar esse expoente negativo, eu faço o inverso da base elevado ao meu expoente agora positivo. Ou seja, se tiver um expoente negativo, eu simplesmente posso inverter a base, lembrando que existe uma diferença de inverter e saber o oposto. Aqui a gente está invertendo a base para que o expoente fique o oposto. Tá vendo? A recíproca também é verdadeira. Como assim? Se eu tiver uma base que seja fracionária, eu posso inverter essa base, só que eu vou ter que colocar o oposto do meu expoente, certo? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Ok? A mesma coisa aqui. Eu poderia fazer essa soma? Felizmente não, porque os expoentes são diferentes, né? Não posso usar a regrinha. A regrinha diz para multiplicação e divisão. Então, ó, vou repetir. 3 elevado a 3, já posso colocar aqui 27. E aqui eu colocaria 1 sobre 3 elevado a 71 sobre 8. Certo? Aqui, vamos fatorar? A gente já vai aprender mais uma coisa. Eu sei que 2 elevado a 10, ele pode ser escrito como 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 2. Por quê? Porque é a recíproca. Se eu tivesse assim, eu não conservaria a base e somaria os expoentes? Então agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou pegando a minha base elevada a um expoente e estou decompondo ela. Então, vou colocar assim. E por que eu estou colocando assim? Porque eu vou forçar a aparecer um 2 elevado a 8. Daí, o que é que eu vou ter? Fator comum, na verdade. 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 2, menos 2 elevado a 8. Então, fator comum, 2 elevado a 8. Aí aqui, se eu pegar esses números e dividir por 2 elevado a 8, vai sobrar esse, na verdade? 2 elevado a 2. Se eu pegar esse número e dividir por esse, vai sobrar quem? São iguais, então 1, né? Certo? Então, eu já vou botar aqui. Então, vai ser 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a 2 menos 1. Ok? Então, vamos lá. Aqui, mais 27. E aqui eu posso usar aquela regrinha, né? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então, seria o quê? 1 sobre 3. Quem está na sombra vai para o sol. Raiz oitava de 1 sobre 3 elevado a 71. Eu não chego a lugar nenhum com isso, na verdade. Mas é só para a gente entender as propriedades.
certo? Eu poderia fazer isso. A outra sacada seria colocar na calculadora. De qualquer forma, não vai aparecer um número bonitinho, né? 71/8. Aqui eu poderia colocar que 2 elevado a 8 é quanto? 2 elevado a 10 é 1024. Dividido por 2, 512. Dividido por 2, 256. Aqui seria 4 menos 1, que é 3, certo? Então, 256 vezes 3. Poderia colocar, mas vamos deixar assim, com uma questãozinha só para entendermos as propriedades, ok?